pessoal. Bom, eu acho que o tema, para quem trabalha na área, ele é extremamente interessante e importante, porque a gente vem lidando com isso. Nós, até o Sérgio citou, nós no Rio emitimos uma nota técnica e temos acompanhado com muito cuidado essa história. Pessoal, está aberto para perguntas, tá? Isso aí. Bom dia. Bom, primeira coisa, ficou muito boa essa parte final aí, Sérgio, porque ficou pacificado, né? Ficou isso algo que sempre houve essa polêmica, mas a gente tem que seguir adiante, né? A próxima parte, o que a gente observa é que continuam os corretores fazendo avaliação. Inclusive, é comum a gente ver placas, corretores, avaliações, eles colocam uma série de serviços que eles prestam. E, pegando a fala do primeiro dia, onde é que fica a parte da criminalização? Existe como a gente seguir adiante? Tudo bem, eles não podem fazer, mas eles fazem. E aí, como é que fica essa questão da criminalização? Tanto os corretores, também o que a Eleonora falou, dos designers, que estão querendo crédito para poder, como se fossem profissionais, atuarem, sem que tenham feito ainda arquitetura. Tudo bem que é um outro assunto, mas vamos voltar aqui na avaliação. Existe algo que possamos fazer para realmente criminalizar? Essa seria a minha dúvida. Isso aí já remonta a uma história bem mais longa, que eu não sei se a gente vai ter tempo aqui. Tentando resumir, os corretores, quando criaram a lei de exercício profissional deles, colocaram como possibilidade a elaboração do que eles chamam de PITAM, para parecer técnico de avaliação mercadológica. Aí, nessa época, o CONFIA agiu com apoio de outras entidades da área e levou o assunto à justiça. E o resultado é que nós perdemos. Por uma escassa margem, mas perdemos e foi garantido aos corretores a emissão de opinião de valor. Agora, o que nós fazemos não é dar opinião de valor, nós fazemos um trabalho técnico. Um trabalho técnico embasado em normas técnicas. Então, para esse tipo de atividade, os corretores não podem, em princípio, entrar. Eles não têm habilitação profissional para isso. Agora, você vai dizer, mas estão fazendo. Até juízes nomeiam corretores para fazer avaliações. Nós tivemos até um caso emblemático, que é o prédio sede, o aluguel do prédio sede da Caixa no Rio. O perito do juiz foi um corretor. O prédio tem mais ou menos 50 mil metros quadrados de área útil. O que o corretor fez? Ele pesquisou 10 salas comerciais de 40 metros quadrados no centro da cidade, fez a média e multiplicou pela área construída do edifício. Aí chegou um valor de 8 milhões de aluguel mensal. Aí, no primeiro embate, ele já reconheceu o erro de ter utilizado a área construída, em vez de área útil comercial. Aí, dos 8 milhões, de uma tacada, ele já admitiu que era 6. E a coisa foi rolando até que chegou na segunda instância e os desembargadores anularam a perícia e a perícia vai ser reiniciada. Aí você diz, esse cara não devia nem ter feito, aliás, cobrou sabe quanto para fazer esse trabalho? R$100 mil. E toda hora no processo cobrando o depósito dele, né? No final, ganhou só 12 mil e, como foi invalidada a perícia, ficou por isso mesmo. Então, a gente sabe que os corretores são muito bons em dar opinião daquela região que eles conhecem, né?
Mas nas regiões que não conhecem, nos imóveis atípicos, eles erram feio, né? E aí acontece casos desse tipo. Bom dia, Sérgio Atão. Bom dia. Eu sou Irene Tiburcio, da GEAB Caruaru. E nessa discussão aí de valoração, eu comecei a acompanhar na Assembleia de São Paulo, sempre com uma dúvida para mim, que eu acho que você pode me ajudar. Na época, na Assembleia, muito se falava em que o processo estava errado por causa da segregação de atividades, que você bem explanou aí, já chegou-se no consenso. E se propunha a A414, que o modelo era fornecido para credenciado. Mas, assim, na minha humilde opinião, continuava a segregar a atividade. O modelo seria da GEAB e o profissional credenciado faria a vistoria. Agora, óbvio, ele tem a opção de questionar o modelo e colocar outro, mas, assim, de regra, continuaria dividido as etapas. Então, assim, o problema de segregação não estaria resolvido. Estaria resolvido o quê? Que só um profissional ia ser responsável. Então, você não ia ser corresponsável pela vistoria do credenciado. Aí a dúvida é, o problema é a segregação de atividades ou você dividir a responsabilidade com um profissional que você não confia? Uhum. Eu acho que o grande problema aí é, de fato, a confiança, né? É você ser obrigado, a sua empresa, obrigar você a assinar uma manifestação de valor em cima de uma vistoria que foi feita por alguém que você não conhece, e às vezes até conhece e não confia, né? Que também tem esses casos. Então, isso é uma arbitrariedade, é uma coação que a gente não poderia admitir. E essa foi o nosso lado do assunto. Agora tem o lado do credenciado. No início, quando nós lá no Rio nunca utilizamos a valoração do jeito que foi proposto. Nós, já no início, fizemos a atividade A414, embora no CIOP aparecesse como A412. No início havia uma certa resistência. A primeira coisa que a gente fez é o seguinte: aquela empresa que não quiser trabalhar dessa forma está livre para não fazer. E alguns, uns 2 ou 3, disseram, não, assim eu não faço. Os outros aceitaram. Hoje em dia, depois de 1 ano e meio, 2 anos de aplicação desses modelos, a confiança nesses modelos é tão grande por parte dos credenciados que, mesmo quando eles não precisam usar o modelo, que são nas avaliações aí de outras áreas, imóveis adjudicados, etc., eles telefonam para a gente pedindo para a gente calcular os intervalos de valores admissíveis, porque é uma exigência dessas áreas e que não consta da planilha Excel, porque eles têm confiança no modelo. Então, já se estabeleceu, entre os credenciados e a gente, uma pacificação total em relação a isso. Primeiro, a gente deixa o credenciado à vontade de fazer desse jeito ou não. Nós não estamos coagindo. Segundo, a gente deixa a possibilidade dele discutir com a gente se o modelo se aplica ou não àquela área. Isso é importantíssimo, porque é um feedback para os próximos modelos. Quando ele diz que naquela área os preços estão altos ou estão baixos, a gente começa a botar uma lupa, por que isso está acontecendo? E a gente libera para ele fazer o laudo com o modelo próprio. Todos os cálculos a gente deixa à disposição deles. Eles podem auditar o modelo. Se eles acharem que o modelo não tem alguma incoerência ou não é a melhor forma de retratar o mercado naquela área, naquele tempo, ele se comunica conosco, discute o assunto e, se ele tiver razão, a gente refaz o modelo ou deixa ele fazer o modelo próprio. Tá? Então, a questão da confiança é essencial nesse processo. E é uma coisa que a gente tem construído lá e tem dado certo. Eles participam na coleta de dados e a gente contrata dados com eles também. A grande vantagem disso é que você uniformiza os resultados, né?
Então, todo mundo ganha com esse processo. Não tem mais aquela discussão, mas a empresa A avaliou por 200, a B por 350. Qual é que está certo? Não, se você tem um modelo, todas vão convergir para o mesmo valor em condições parecidas. Tá? Senhoras e senhores, devido ao adiantar da hora, abriremos para uma última pergunta. Tem duas coisas. Só se tinha que ler. Só um aviso, gente. Em uma das reuniões que a ANEAC fez na matriz, já nos foi informado que os corretores entraram oficialmente com um pedido na Caixa para avaliar. E o argumento deles foi o seguinte: se os profissionais de engenharia e arquitetura vistoriam, a gente pode valorar. Porque o que impedia, na opinião deles, é que se eles fossem vistoriar, se tivesse uma fissura ou não, isso seria exercício ilegal da profissão. Uma vez que o profissional habilitado vistoria, eles podiam valorar. Então, já entrou na Caixa, isso foi informado, inclusive o Ives, se ele estiver por aqui, não deve estar, ele sabe desse ofício dos corretores solicitando avaliar na Caixa. E isso foi fruto dessa brincadeirinha chamada valoração. Bom, eu vou colocar uma coisa que talvez o pessoal não colocou, Sérgio, mas a coisa evolui. Inclusive, agora eu tive em uma reunião lá no Rio, no CREA, né? E é uma questão da responsabilização da peça técnica, aí dentro do processo, e junto até com os credenciados. É o seguinte, na atividade A412, haviam dois documentos. Era um relatório de vistoria e um relatório de valoração. Aí ficou bem clara a separação, inclusive documental. Essa daí, os CREAs não aceitam isso. E a própria norma, como o Sérgio colocou aqui, ela diz o seguinte: você tem que, na parte 2, ela diz que qualquer manifestação escrita tem que respeitar a norma. A norma, tanto na parte 1 quanto nas 2, detalha o que está no chamado documento que a gente vai produzir, que chama-se laudo. Mas poderia ser parecer, relatório, coisa que o vale. Tá? E esse trabalho, ele está lá, as regras. O Sérgio mostrou bem claro aqui. E agora, o que é a norma atual e o que é a proposta. O documento, no A414, né, é um laudo, assinado por um credenciado. Olha só, está dentro da norma. Tá? Ok? Então, a gente tem que pensar também nessa questão da peça técnica produzida. Então, duas peças técnicas estão em desacordo, no meu modo de ver, com a norma, e os CREAs estão entendendo dessa maneira, por questão até de responsabilização. Tá? Que é uma coisa, eu gostaria até que se abordasse essa diferenciação, que isso vai ser motivo até para estar na nossa Assembleia, porque o Sérgio explicou muito bem a questão como funciona o que nós chamamos de A414 no Rio de Janeiro. Inclusive, os credenciados, numa reunião que ocorreu aqui em Brasília, que eu tive a oportunidade de participar, citaram os procedimentos do Rio de Janeiro como exemplo, até para eles, que é dentro, inclusive, do respeito aos colegas que nos representam nas avaliações. Oi, pois não? Espera aí, dá um microfone, porque... Não é pergunta, não. Isso aí é importante. É importante esse esclarecimento. Eu estou trazendo, inclusive, isso aqui, esse ponto, porque parece ter um ponto na nossa pauta de Assembleia que versa sobre esse assunto. É muito importante a gente entender o que nós estamos discutindo. É só colocar uma questão que o Erialdo levantou aí, é porque existe o Acordo de Basileia, né? Então, no caso específico de crédito imobiliário, é claro que há uma determinação do Bacen de que quem concede o crédito, isso aí todo mundo sabe, não pode avaliar. Então, é nesse ponto específico aí que os corretores tentaram, eu tive alguns contatos agora, que eles tentaram até mudar essas resoluções do Bacen, mas o Bacen continua firme com isso, por ser uma questão de Acordo de Basileia.
Então, ou seja, dentro da própria Caixa, a questão de aceitar ou não os corretores de imóveis, e aí, puxando aqui, abrindo um pouquinho mais, falando aqui em off, né, não gravem não, mas os próprios colegas engenheiros que estiverem construindo, por exemplo, também não podem avaliar. Então, é a questão pura e simples de quem concede, quem dá o crédito, quem constrói, quem vistoria, não pode conjugar essas questões. Então, tem que separar isso aí, essa segregação. Bom, sobre o que o Turino levantou, minha visão é o seguinte: eu acho que pode haver um laudo de vistoria. Há laudos de vistoria para diversos assuntos. Agora, vistoria para avaliação não pode estar segregado. Essa é a minha opinião. Tem que estar no mesmo documento. Vou fazer uma última pergunta aqui, então, Sérgio. Dentro dessa linha, né, nós tivemos um caso, também lá em Passo Fundo, com um parecer técnico de um corretor, e um dos argumentos que nós utilizamos como assistentes técnicos da Caixa, era para um imóvel alocado pela Caixa, era que, conforme o Código de Processo Civil de 2015, se não me falha a memória, os documentos, todo o serviço que tu presta, né, teria que seguir as normas técnicas. Então, aí tu já tem um argumento, que acredito que vocês até utilizaram lá no Rio, e trago aqui para tu nos explicares melhor, e para o entendimento dos colegas também, que dentro daquilo que a própria Cored falou ontem para nós, que não poderia uma norma da Caixa estar em contrassenso com uma norma externa e de regramento superior, não pode, então, um parecer técnico servir como base para uma contratação de crédito e nem uma perícia, né? Porque na perícia está dizendo que tem que seguir as normas técnicas, no Código de Processo Civil, perdão, está dizendo que tem que seguir as normas técnicas e o corretor não estaria habilitado. Queria que tu comentasse isso para nós e como nós podemos utilizar enquanto assistentes técnicos, e não só assistentes técnicos nesses jurídicos que a gente tem dentro da Caixa, mas também quando a nossa avaliação é questionada, utilizando esse argumento do Código de Processo Civil, né? Essa é outra discussão que levaria horas aqui. Mas eu não sei se exatamente o Código de Processo Civil tem alguma coisa sobre isso, mas o que eu conheço é no Código de Defesa do Consumidor, que tem essa prescrição que você levantou. Ou seja, nas relações de consumo, na inexistência de normas do setor específicas, deverão ser utilizadas as normas da ABNT. Então, isso existe de fato. Mas aí vem aquela discussão. Na justiça há relação de consumo, aí já, entre os advogados aí, metade vai dizer que existe, metade que não existe, portanto que se aplica a norma técnica ou que não se aplica. Tá? É questão controversa. Agradecemos assim ao senhor Sérgio Antão pela sua contribuição. Ok. Bom, pessoal, ele fez o agradecimento formal, eu vou fazer o agradecimento afetivo. Sérgio Antão, desde que eu conheço ele, tenho a grata privilégio de lidar com o Sérgio no dia a dia, não só como profissional, mas como amigo. Mas era um tema que a gente tinha que trazer, e obrigado, Sérgio, por tudo que você representa para a engenharia, principalmente na engenharia de operação.